Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Deus não se equivocou quando te escolheu. Em um determinado momento da vida, Deus, ele te escolheu. Todos nós somos escolhidos do Senhor. Após nós sermos escolhidos, Deus, ele começa a apresentar para nós o que nós temos que fazer, como nós temos que proceder, e assim sucessivamente. Quando Deus começa a expressar o que nós temos que fazer, como nós devemos proceder, algumas pessoas encaram isso como obstáculos. Então, diante dos obstáculos, geralmente as pessoas começam a desanimar e retroceder. E ao mesmo tempo falar não para a escolha que Deus fez para a vida dela. Sendo assim, quando nós temos essa consciência e entendemos que nós somos escolhidos do Senhor e que Deus não se equivocou, nós precisamos começar a buscar mais a Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você cresce na fé. E esta fé proporciona você colocar em prática o chamado que Deus tem para você. Quando a pessoa se distancia de Deus, se afasta de Deus, ela começa a ser convencida pelo seu próprio eu, ou até mesmo pelos demônios, que ela não tem um chamado de Deus, que ela não é um escolhido, uma escolhida do Senhor. E aí ela começa a agir de uma forma louca, e às vezes até simpatizante do Evangelho, até gosta do Evangelho, até gosta de Cristo, só que passa pela vida, morre, sem colocar em prática aquilo que Deus queria verdadeiramente para a vida dela. E é aí que a pessoa tem que entender, irmãos, que nós não podemos passar por esta vida sem cumprir aquilo que Deus colocou como meta para as nossas vidas. Então, você sendo um escolhido, valorize essa escolha. Senão você acaba, de uma certa forma, abortando o que Deus tem para você. Quantas pessoas morrem e que Deus tinha um chamado pastoral, tinha um chamado para fazer a obra dele, e essas pessoas morreram distantes de Deus e estão no inferno. Por quê? Porque, infelizmente, elas não estavam atentas à responsabilidade que Deus tinha para elas. Então, não se esqueça, Deus não se equivocou. Talvez você esteja chegando aqui para assistir essa pregação, para ouvir esta pregação. Se você confrontar o que eu vou falar de repente com a sua vida, você fala, não, Deus errou. Deus errou, não tem como eu ser alguém escolhido por Deus, é impossível. Só que aí você vai observar no andamento da pregação, que se você não está ok para a escolha que Deus te fez, você precisa agora se preparar. É difícil Deus já escolher alguém capacitado. É difícil, até porque ninguém chega capacitado. Agora ele capacita os seus escolhidos. Agora o escolhido precisa estar disposto a ser capacitado, a ser instruído pelo Espírito Santo. Vamos dar sequência. No Salmo 101, versículos 6 e 7 está escrito: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num coração reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Desde os tempos antigos, Deus tem procurado pessoas fiéis, aquelas que andam em retidão e se dispõem a servi-lo de todo o coração.
O Senhor não escolhe com base em aparência, status ou habilidades humanas, mas na fidelidade e disposição de obedecer à sua vontade. Deus não se equivocou quando te escolheu. Deus, desde a fundação do mundo, Ele te viu como um propósito único e especial. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que maravilha. Aqui já fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser criado, Deus já tinha te escolhido. Então você não é um equívoco da parte de Deus. Agora, talvez você não esteja atento àquilo que Ele quer. Ou talvez você não esteja se preparando para aquilo que Ele tem. E aí, de uma certa forma, acaba retrocedendo na fé. Se nós não vigiarmos, iremos retroceder. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos para o início de tudo, nós encontramos lá no céu Lúcifer se rebelando contra Deus. Segundo os estudiosos, a terça parte dos anjos foram contaminadas e foram expulsos do céu. Anjos conheciam pecado? No céu tinha pecado? Não. Deus era um péssimo administrador do céu? Não. E por quê os anjos se rebelaram contra Deus? Por que se contaminaram se no céu não tinha pecado e se Deus é perfeito? Assim como o homem tem a liberdade de escolha para se rebelar contra Deus, os anjos também tinham. E eu acredito que tem ainda. Então a pessoa tem que entender que se ela não vigiar, se ela não começar a buscar Deus da forma certa, com o passar do tempo, ela será contaminada. Com o passar do tempo, ela se desgasta. Com o passar do tempo, ela começa a criar uma repulsa contra Deus. É comum você encontrar muitas pessoas que não gostam de ir mais na igreja. Elas acham que elas criaram uma repulsa contra a igreja. Não, elas não criaram uma repulsa contra a igreja. Elas criaram uma repulsa contra Deus. E aí ela reflete o quê? Não querendo a igreja. Está entendendo? Então, se lá no céu Satanás conseguiu agir e contaminou a terça parte dos anjos, imagine aqui na terra. Agora o que acontece é muita gente escolhida por Deus contaminado, que se contaminaram, que era para estar seguindo a Deus em santidade, estão em adultério, era para seguir a Deus em santidade, estão aprisionados nos vícios, mas são escolhidos, não deixaram de ser escolhidos, ainda estão vivos. Tem como a pessoa parar e mudar a rota, tem como a pessoa parar e mudar o comportamento. Não é porque a pessoa se desviou, está distante de Deus, que ela deixou de ser escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Ela continua sendo escolhida do Senhor. Só que ela pode morrer na qualidade de um escolhido do Senhor e ir para o inferno, porque não andou em santidade. Vamos dar sequência. Cada característica, cada talento e até mesmo as adversidades que você enfrenta também fazem parte do seu processo de transformação para melhor. Você foi escolhido para brilhar em meio à escuridão, para ser uma luz que ilumina o caminho dos que estão ao seu redor. Confie no plano divino e na força que habita em você. Você é único. Sendo assim, caminhe com a certeza de que sua vida tem um significado profundo. Ao longo da história bíblica, vemos exemplos de Deus separando pessoas para cumprir seus propósitos.
Em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4, os apóstolos enfrentaram um desafio no crescimento da igreja e precisavam selecionar 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudar na obra. O critério da escolha não foi pela riqueza ou influência, mas sim boa reputação, sabedoria e comunhão com Deus. Em Números capítulo 11, versículos 16 e 17, Moisés recebeu a orientação do Senhor para escolher 70 anciãos para ajudá-lo na missão de orientar o povo de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, mesmo em uma geração corrompida, Deus encontrou um homem fiel para cumprir seu plano, que era esse homem Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Isaías se colocou à disposição do Senhor e foi usado poderosamente como profeta. Isaías capítulo 6, versículo 8 está escrito: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que interessante. Então o propósito de escolha de Deus sempre existiu, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento nós encontramos Noé, a humanidade corrompida, entregue ao pecado. Aí Deus levanta ele para construir uma arca, para que ele pudesse ali salvar a ele e a sua família. Enquanto ele construía a arca, com certeza zombavam dele, porque ele falou que iria chover. E naquela época não chovia. Saía algo da terra, brotava algo da terra, umidade. Então Noé começou a construir aquela arca, e as pessoas zombando, escarnecendo, porque é assim que funciona, igual hoje, quando a pessoa está pregando, falando que Jesus vai voltar, não é comum as pessoas zombarem, pessoas criticarem, pessoas falarem que isso é conversa. Então, aí Noé, quando construiu a arca, que entrou dentro da arca com a família, que Deus selou a arca, aí as pessoas acreditaram, aí já era tarde. Já não tinha mais como voltar atrás no tempo. Aí nós encontramos também o profeta Isaías querendo ser usado por Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ser usado por Deus. Irmãos, quando nós queremos ser usados por Deus, pode ter certeza, eu já tinha falado aqui várias vezes, quando Deus enxergar no seu coração que você deseja ser usado por Ele, Ele vai mandar até você as pessoas. Aonde você estiver, terá alguém ali, de uma certa forma, pedindo uma orientação para você. Do nada começa a conversar com você para poder você plantar a semente. Nós encontramos aqui a igreja crescendo, a igreja primitiva, e os apóstolos precisando de pessoas para ajudar a administrar ali a igreja. Precisava de 7 pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de boa reputação, sabedoria e comunhão com Deus, para ajudar os bispos daquela igreja, os pastores daquela igreja, a conduzir o rebanho, a conduzir ali a obra do Senhor. Ou seja, aqueles 7 cheios do Espírito Santo, preparados, estavam ali à disposição para ser usados por Deus. Quando você está à disposição para ser usado por Deus, Ele vai te usar. Então começa o quê? Você estando à disposição, eis-me aqui. Quando Ele começar a te usar, você precisa se preparar mais. Tem gente que fala, não, primeiro eu vou me preparar para depois Deus começar a me usar. Não, não. Primeiro você deixa Deus te usar. Primeiro você fala assim, Ele começa a te usar, conforme Ele vai te usando, você já vai se preparando mais. É por isso que tem gente que vai morrer sem fazer nada para Deus, esperando Deus capacitar. E Deus não capacita quem não marcha. Deus só capacita quem marcha, quem dá o próximo passo. Como eu já citei aqui em outras ocasiões, cada passo que você dá, Deus vê que para o próximo passo você precisa de uma unção maior. Só que você ainda não tem essa unção maior, mas Deus vê que você já deu o passo. Mas você ainda não tem essa unção maior, mas aí é nesse momento que Ele derrama sobre você. Agora, se você estiver aqui esperando Deus derramar outra unção para você dar o próximo passo, você vai morrer no mesmo lugar.
É assim que funciona o mundo espiritual. A pessoa precisa fazer as coisas para Deus. A pessoa precisa ser usada por Deus. Qual é teu dom? Qual é teu talento? De que maneira você pode ser usado por Deus em prol do reino de Deus? De que maneira Deus pode te usar fora da igreja? De que maneira Deus pode te usar também dentro da igreja? Porque tem pessoas que Deus tem chamado para dentro da igreja. Tem aquelas pessoas que Deus tem chamado para fora da igreja. E tem aquelas que Deus tem chamado para dentro da igreja e fora da igreja. Ou seja, você fazer a diferença. Agora, irmãos, se a pessoa não se colocar à disposição, aí infelizmente complica. É comum você encontrar pessoas que falam: ah, mas por que tem tanto pregador falso, tanto pregador mentiroso, subindo no altar enganando as pessoas? Porque os que são verdadeiros se recusam a pregar. Talvez uma igreja dessa aqui, talvez esteja cheio de pastores e pastoras, mas que se recusam a pregar. E aí surge um altar para um lobo subir. Aí o lobo sobe, aí aqueles que Deus poderia estar usando, falam assim: mas como é que uma pessoa dessa, olha aí, está enganando as pessoas. Então, mas por que você não assumiu um chamado por Deus, para você ser usado por Deus? Já imaginou se todas as pessoas decentes, que conhecem a palavra de Deus, falassem: Deus, eis-me aqui, e Deus começasse a usar do jeito que Ele desejaria usar, não teria espaço para falso profeta. Não teria espaço para os enganadores. Mas sabe o que é interessante? Pode ter certeza que mesmo essas pessoas fazendo coisa errada, elas vão para o inferno, mas pessoas também serão salvas através da vida delas. Também serão salvas através da vida delas. Só que elas mesmas irão para o inferno, por serem enganadoras. Então nós temos que ter esse cuidado, vamos analisar nosso chamado, vamos analisar o que Deus tem para nós. A vida ela é muito curta, é muito passageira. Vamos amadurecer, vamos dar o próximo passo, vamos crescer. Meu Deus, como é que eu posso multiplicar para o teu reino? Tempo de igreja não é sinal de salvação. Jesus não assina carteira. Jesus precisa ver os discípulos dele, os servos dele, sabe, multiplicando, ganhando almas. É um motorista de Uber, leva a folha de evangelismo, evangeliza cada motorista que entrar dentro do seu carro com sabedoria. Não é você agora ser indelicado. Com sabedoria, planta semente. Vai fazer um serviço na casa de alguém, leva um folhetinho, dá uma palavrinha para a pessoa: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Você é especial para Deus. É aquela pessoa que chega até você, independente do ramo que você trabalha. Não esqueça de falar para aquela pessoa: e Jesus te ama. Você dá um folhetinho da palavra de Deus para a pessoa: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Às vezes nós queremos ser abençoados por Deus, queremos que Deus derrame bênçãos sem medida sobre nós, só que às vezes está faltando em nós, irmãos, digitar a senha para receber as bênçãos. E essa digitar a senha é obedecer o que Deus fala. Lembra que eu li ainda há pouco que Deus nos escolheste antes da fundação do mundo? Mas lá já está escrito que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Não é que Ele vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Todas as bênçãos já estão definidas, separadas para você. É só você tomar posse. E o tomar posse não é falando: eu tomo posse. O tomar posse é você, conforme você vai agindo, conforme você vai procedendo, conforme você vai obedecendo, Deus vai derramando a bênção sobre a sua vida, vai entregando sobre a sua vida aquilo que Ele já te deu, aquilo que já é seu. Continuando. O chamado de Deus para servos fiéis não ficou no passado. Ele ainda procura pessoas dispostas a fazer a diferença no mundo. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38 nos mostra que há muito trabalho no reino de Deus, mas poucos se colocam à disposição. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23 está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus não quer religiosos de aparência, mas pessoas que o busquem de verdade. A questão do chamado não ficou no passado, não é algo do passado. No passado Deus chamou pessoas, verdadeiramente chamou, mas no presente também Ele chama. A Bíblia fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Como é que pode? Era para ser o contrário. A quantidade de ceifeiro dá para atender a seara tranquilo, mas a Bíblia deixa bem claro, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. O que ele está dizendo é o seguinte: grande é a obra que ele realiza aqui na terra, está realizando. Só que para esta obra que ele está realizando, tem pouca gente à disposição de servi-lo, de segui-lo. Então o que acontece? Acaba sobrecarregando alguns por causa do comodismo dos outros. E o ideal é que cada pessoa que Deus chama assumisse esse chamado, porque evitaria de sobrecarregar. Já imaginou um ceifeiro da obra de Deus ter que fazer um serviço por 3, 4 pessoas? Deixa eu citar aqui um exemplo para vocês. Digamos que aqui do lado tenha 5 milheiros de tijolos. 5 milheiros. Aí eu vou colocar esses tijolos aqui para dentro. Eu estou sozinho. Aí eu vou começar a trabalhar agora. Sabe que hora eu vou terminar para colocar esses 5 milheiros para dentro? Lá lambendo a noite já. Só que aqui nós temos a igreja, ó, está cheia, está bonita, correto? Tem 5 mil tijolos ali fora. Se eu falar, pessoal, vamos colocar esses tijolos aqui para dentro, não vai gastar 10 minutos. Sabe o que significa? Que a obra de Deus é mais ou menos isso. Tem tanta gente conhecedoras, tem tanta gente que tem chamado e se recusam. E aqueles que metem a cara para fazer ficam sobrecarregados. Porque aqueles que Deus também chamou, aqueles que Deus escolheu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, corrigindo, se recusam. Já ouviu aquele ditado, a união faz a força? É verdade. A união faz a força. Se nós nos unirmos, irmãos, pode ter certeza, não tem espaço para o reino das trevas. Do mesmo jeito é o ganhar almas para Jesus. Se as pessoas começarem a fazer algo, olha, vamos analisar aqui, ó. A igreja está cheia. Digamos que cada pessoa individualmente coloca uma meta no coração. Uma meta individualmente, sem o pastor lançar proposta, sem o pastor fazer nada. Mas individualmente, cada pessoa coloca uma meta no coração. Qual é a meta? Essa semana eu vou evangelizar alguém, seja da minha família, seja colega de trabalho, e eu vou levar essa pessoa domingo que vem na igreja. Eu vou trazer essa pessoa domingo que vem na igreja. Irmãos, domingo que vem ia ficar gente lá no vidro. Certo? Ok. Mas digamos que o pastor fala o seguinte, agora o pastor vai dar uma meta. Olha, pessoal, domingo que vem, quem trouxer um convidado, eu vou te dar R$500. Cada convidado que você trazer. Tinha gente que ia falar assim, pastor, separa 2.000 para mim. Domingo que vem eu trago 4. Pastor, esquenta não, domingo que vem eu vou trazer 10. Porque gente para convidar tem de sobra. Gente para aceitar convite tem de sobra. O que não tem é gente convidando. Aí o que acontece? Aquela pessoa que tem um chamado, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que mostrou o amor dele para com esta pessoa, enviando Jesus para morrer na cruz e ressuscitar, e se existisse só ela na face da terra, Jesus morreria do mesmo jeito por ela. Mesmo Deus mostrando toda a seriedade, a pessoa classifica esse chamado menos importante do que R$500. Porque se o pastor desse R$500, traria o convidado. Só que em contrapartida, esta pessoa que tem um chamado, que pode fazer algo, que não significa que seja um convidado, não é isso, estou só citando exemplos, ela às vezes está esperando Deus abençoar a vida dela. E Deus só está esperando ela multiplicar o evangelho para concretizar bênçãos. Pense nisso, pessoal. Vamos fazer a diferença. Tem muita gente perdida. Tem muita gente morrendo sem salvação. Tem muita gente com sede. Sabe o que é sede?
Hoje é tão fácil você levar pessoas para a igreja. Vocês levarem pessoas para a igreja. Não é a igreja trazer pessoas. É vocês levarem pessoas. Porque você tem a sua influência, o seu nível de influência. Você tem o seu nível de influência no trabalho, você tem o seu nível de influência na família, você tem o seu nível de influência onde você mora. Então você pode usar essa influência, não é para agora sair convidando todo mundo de qualquer jeito. Não, não, não. Somente aquelas pessoas que Deus manda até você. Para desabafar, para chorar, para expressar ali uma dor que está sentindo, emocional. Aí você fala, olha, domingo vamos para a igreja. Você quer se encontrar comigo lá ou você quer que eu vá te buscar em casa? Se for o caso, vá buscar a pessoa em casa. Irmãos, quando a pessoa começar a fazer isso, pode ter certeza que o que vai vir de bênção, o que Deus vai derramar de bênção sobre a vida da pessoa, não é coisa pouca. Principalmente bênçãos espirituais, que são as melhores. Sabe o que é você estar bem? Você está em paz. O mundo está em guerra. O mundo está em crise. O mundo está em choque. E tu está em paz. Você deita e dorme. Você tem alegria dentro do seu coração. O mundo está triste, o mundo está depressivo, o mundo está suicida. E dentro de você habita uma alegria. Quem é que dá isso para a pessoa? É Deus, irmãos. Bênçãos espirituais. Dando sequência. Somos chamados por Deus para sermos a luz do mundo. Mateus capítulo de número 5, versículo 14 ao 16 está escrito: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Somos escolhidos para brilhar, levar esperança, amor e a verdade de Deus onde estivermos. Deus está sempre à procura de pessoas fiéis para fazerem a diferença. A questão não é se Ele está chamando, mas se estamos ouvindo e respondendo ao seu chamado. Assim como Noé e Isaías, estamos dispostos a sermos fiéis, independentemente das circunstâncias? Como os 70 anciãos e os 7 diáconos, podemos ser encontrados como pessoas de boa reputação e cheias do Espírito, ou seja, do Espírito Santo? Que possamos dizer o mesmo que o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos falar o mesmo. Só que muitos, até em parte, copiam o profeta Isaías. A parte inicial copia, né? Só não a parte final. A parte inicial ele copia, ele fala, eis-me aqui. A na hora do enviar, ele fala, envia ele ali. Não é envia a mim não, envia ele. Ou seja, é sempre os outros que têm que assumir o chamado e não eu. Então, irmãos, o negócio está estreitando, viu? O negócio está ficando estreito para alguns. Há muito tempo que o Espírito Santo de Deus tem cobrado alguns, e ele está estreitando, ele está pressionando. Ele está cobrando. Ele está, e talvez a pessoa esteja até aprisionada de adultério. Talvez a pessoa esteja até aprisionada nas drogas, no vício. Mas já conhece, é escolhido. Tem que voltar para o caminho. Tem que assumir o compromisso. Já outros não. Nunca se prenderem em adultério, nunca se prenderem em prostituição, nunca se prenderem em vícios, mas que estão sem entender. Ou já entenderam e continuam fugindo. É mais ou menos quando eu comecei. Quando eu comecei, em partes eu fugia. E aí eu achava bom em partes, que quando eu dava uma fugida, às vezes dava aquela quebrantada no coração, parecia que o Espírito Santo de Deus ia deixar de cobrar. Mas do nada ele voltava cobrando com força total. Até eu entender que não adiantava ficar fugindo, porque senão ele ficaria me cobrando com força total o resto da minha vida. Aí já imaginou você chegar numa terceira idade avançada, próximo do último suspiro, ao Espírito Santo te convencer, o que você deveria ter feito, você olhar para trás e falar, não tem como voltar mais atrás. E dar o último suspiro, com a sensação de dever não cumprido, ou de dever nem começado.
Porque sensação de dever não cumprido é até, em partes até normal, porque nós somos falhos, limitados. Então nós não queremos conseguir cumprir da forma que Deus deseja que venhamos cumprir. Mas já imaginou você morrer com a sensação de, poxa, nem comecei, ou comecei e parei? E sabe o que é interessante, irmãos? Quando trata-se de último suspiro, não dá para saber quando vai ser. Não dá para saber quando vai ser. Vamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus tem falado. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor Espírito Santo possa ter ministrado em cada coração. Abençoe, meu Deus, a vida desse homem, a vida desta mulher, esta casa, esta família, este lar. Meu Deus, cada pessoa que tem um chamado, que o Senhor Espírito Santo possa dar a direção, que o Senhor Espírito Santo toque no coração de cada pessoa. Milhares de pessoas estão morrendo sem salvação, e pessoas que passam por nós temos acesso a falar de Cristo e às vezes ficamos calados. Que o povo desperte, Pai, enquanto é tempo. Pai, abençoe a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.